Vamos lá na Então, lição? O Sérgio já chegou, então já todo mundo pode falar. agora eu posso Sem o falar. Sérgio, ninguém conversa. Então, não ligou, Nessa vamos falar. página eu não tenho nada, só na outra. Eu tenho Falou. uma parte nessa página que parou. Pode Parou falar? no parágrafo nessa etapa chamada transição, não é isso? Isso. Isso. Transição, é. Eu não vou nem ler o parágrafo, eu vou dar assim, um resumo do que eu entendi. Todos nós precisaremos, nesse período de transição que nós estamos passando, nos adequarmos dentro de todos aqueles números, né, que foram citados nas páginas anteriores, nos adequarmos, prestarmos muita atenção, trabalharmos muito em todos os sentidos, para que o nosso planeta Terra ele possa mudar esta egrégora, essa densidade nas vibrações, né? Todos nós, todos os habitantes, independente de onde estejamos no planeta. Aí assim, né, Damares, não é te interrompendo, mas já te interrompendo, a gente para pensar. Aí você fala, nossa, você frisa muito isso. O livro foi escrito em 1999. São 21 anos, praticamente. O que a gente mudou? A gente teve mudança positiva de lá para cá? Se a gente for falar no individual, sim, a gente evoluiu. Mas se a gente for falar no coletivo, onde a gente viu que houve muita coisa. Caramba, você está fazendo essa pergunta agora e eu vou te interromper também, como você falou, já te interromper. Em 21 anos, houve mudança de lá para cá no individual? Houve. Para mim, só a partir da pandemia para cá. Que vergonha. Então, assim, Olha lá. eu me lembro que a gente tinha algumas reuniões e que a gente fazia reuniões no carnaval, tudo, e foi na época, em 2000, eu conheci Hermance, foi a primeira vez que eu vi Reforma Íntima, que eu comecei a Reforma trazer, íntima sem martírio. sem martírio, eu comecei a conhecer essa parte. Foi quando o Bezerra de Menezes nos fala, ó, precisa da mudança, vocês precisam vir, né? Precisam olhar de uma outra maneira. E aí, por quê? Porque eles já vinham preparando, ó. Vai chegar alguma coisa que vocês vão ter. O choque foi 2020, com a pandemia. Aqueles que já tinham a semente conseguiu germinar. Mas aqueles que não tinham a semente, houve o quê? A separação ainda maior. Porque ainda trouxe todo aquele sentimento de revolta que eu vejo muito, né? Porque, eu já te passo, eu estava vendo uma reportagem de um neurocirurgião que pegou, ele é neurocirurgião na Espanha, e ele pegou o metrô e tinha uma pessoa com varíola do macaco. E ele falou, como que ele, que você sabe? Porque ele falou que ele tinha as feridas da cabeça às pernas. E ele foi falar, falou assim, você tá com varíola do macaco? Ele falou assim, tô. Ele falou assim, então você não tinha que estar aqui, você tinha que estar dentro de casa, você não pode sair. E aí ele falou assim, não, mas a minha médica não me falou. Ele falou assim, então houve um equívoco. E aí ele ainda sentou do lado de uma senhora e começou a falar um monte de coisa pro médico. Aí você fala, por que você tá trazendo isso? Não tocou o coração. A gente passou por uma pandemia, onde que muitos não conseguiam respirar, mas a gente virou para um surto que já se transformando numa nova pandemia, e a pessoa ainda continua rodando no eixo dela. Ela não pensou que era uma senhora que pode ter comorbidade ou pode não ter. Mas é um Todos os organismo. demais dentro do metrô também, no ônibus, né, do coletivo, todos os outros. Então, aí onde que eu falo? Ó, Bezerra de Menezes estava pedindo para a gente mudar, ter alerta. Olha, estamos vindo aqui, estamos tentando fazer modificações, estamos mandando todos esses livros para vocês. Ó, tá aqui, ó. Presentes estão aqui, estamos dando tudo de mãos, de bandeja. Vocês vão fazer.
Não fizemos nada. Aí tomamos uma pandemia. 2 aninhos dentro de casa. O que nós fizemos? Algumas coisas. Outros, não. E aí, a gente é a parte da transição, separação do joio e do trigo. Não tem o que ser feito. Está sendo separado e a gente tem que, cada um realmente tentar fazer aquele seu melhor. Diga, Damares. Então, esse livro, né, dessa época que você disse, tem vários programas, vários avisos, pessoas transmitindo mensagens. É só a gente saber ouvir, né, abrir os ouvidos, ter ouvidos para ouvir, né? O Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, na Rede Record, era preto e branco o programa ainda, na década de 60, se não me engano, eu acho que era. Tem na internet, é só colocar as mensagens todas que ele transmitiu para os dias de hoje. Tem um documentário que fala dessa etapa, tudo isso, né? Só a gente transição. Isso. E esse livro maravilhoso, mesmo eu não podendo participar aos domingos, eu escuto lá o estudo que vocês fazem, e eu fico emocionada com o que eu perco, né? De certa forma, de não estar presente aqui, mas eu escuto e falo, nossa, tem esse monte de almas, de pessoas encarnadas aqui. Eu desconhecia esse fato. Para mim foi novidade, os números, foi absoluta novidade, não tinha lido em nenhum livro, não tinha escutado ninguém dizer. Então, tudo isso me despertou algo muito grandioso, quando a Valéria fala, vamos trabalhar, fala com essa delicadeza, né? Vamos trabalhar individualmente, cada um por si mesmo, dentro do seu lar, iniciando. Isto vai gerando uma egrégora de amor no planeta. E a gente ajuda nessa transição, ajuda com essa densidade que é imensa. Vou parar de falar, senão vou falar um monte. Obrigada. Eu escutei vocês falarem, eu só queria comentar o seguinte. A mensagem do que a gente precisa fazer agora chegou para nós há 2000 anos atrás. E nós estamos vindo patinando desde lá, né? Encarnação após encarnação, escutando a mensagem do amor e a gente patinando. O que aconteceu? Nós estamos no período de transição, então as coisas estão acontecendo. Não, a única coisa que está acontecendo diferente é os espíritos contrários à luz tiveram a oportunidade de encarnar para poder, vamos dizer assim, concorrer a uma vaga aqui na Terra, né? E muitos deles não estão aceitando. Por isso que a psicosfera, por isso que está acontecendo no mundo, está agredindo tanto a gente. Então, é a única coisa de diferente. A outra coisa diferente que está acontecendo é que aqueles que não têm mais jeito já estão sendo transferidos para um novo orbe. Ponto. De resto, vai vir todas as coisas que é para testar e ensinar as pessoas, os espíritos que vão ficarem, a respeito da ajuda ao próximo, né? Então, a gente não pode, nesse momento, ficar apegado a puxa, quanto tempo eu perdi na minha vida, nem falar assim, nossa, agora sim o mundo está crescendo para mim. Não, não é. É que nós estamos amadurecidos para enxergar aquilo que já está aqui desde 2000 e entender aquilo de uma forma diferente. É isso. Então a gente não deve se condenar, se punir, porque a gente ainda não fez o que se esperava fazer. Não! Se esperava que acontecesse dessa forma, porque antes disso a gente não estava amadurecido o suficiente para fazer de forma diferente. A gente não enxergava os livros. Precisava de toda a disciplina para regar o que a gente fazia. Tudo bem, hoje nós estamos nos libertando disso. E essa libertação não significa que o que foi feito atrás era ruim. Não. Aquilo foi um degrau na escada que nós pisamos para poder chegarmos aqui agora. Então, vamos procurar tirar da nossa mente, do nosso sentimento,
e o que está para trás era tudo errado. Não. O que foi para trás, o que está para trás é parte da construção daquilo que nós somos hoje. Então não devemos nos culpar, não falar assim, meu Deus, como era ruim. Não. Opa, eu estou aqui hoje e hoje eu estou entendendo isso, tá bom, o que eu vou fazer com isso daqui para frente? Se a gente ficar pensando no passado, a gente vai continuar no passado. O que está para trás foi preciso, né? Foi preciso. Para a gente chegar onde estamos agora. As nossas explosões, as nossas perdas de paciência causaram para nós um peso emocional para nós que hoje a gente fala assim, eu não quero mais isso para mim. Justamente. Entenderam como é que funciona a coisa? Só para que a gente não passe a nossa vida achando que a gente sempre está errado. Não, a gente está dando passos. Eu acho que cada um tem o desenvolvimento que necessita. Uhum. Então, vamos lá? Vamos. Eu anotei um parágrafo logo em seguida. Homens civilizados, na acepção integral da palavra, são aqueles que integram moral e inteligência a serviço do bem de todos. Olha que esse legal. também. Olha que legal. Né? Homem civilizado. E civilizado, nós estamos falando de civilização, então é o relacionamento humano. Né? A gente fala que homem civilizado é aquele que utiliza todo o seu potencial a serviço do próximo. Então a gente sabe que o ser humano ainda não é civilizado. Porque quantos ainda não conseguem fazer isso? Então precisamos trabalhar para que nós façamos isso. Os outros, no momento certo, eles vão compreender também. Aí eu vou pular um pouco, tá? Mas eu gosto... Logo em seguida, que fala a moralização do planeta é condição essencial para que se instale a era da regeneração. Nossa, vai demorar muito para a gente chegar na regeneração, porque o que a gente vê nesse planeta... não? Olha aí, só vê mal. Porque nós somos só um povo esclarecido ainda. Os bons já estão aqui. Os que não são ligados à luz, que estão causando toda essa conturbação nesse momento, eles vão sair daqui. Eles serão os deportados. Entende? Mas vai demorar, eu acho. Vai demorar. A gente depende do que você considera demorar. 100 anos é muito? 50 anos, 100. Não, 100 anos. 50 anos já começa. Eles já estão falando. Começa, mas não vai estar no mundo de regeneração. É a transição ainda. Entendeu? O mundo vai ter que ser reconstruído. Não vamos pegar a regeneração. Aquilo que muitas vezes a gente fala e vê a Mônica falando. Nada vai ser rápido. Não. Não existe aquela coisa, ó, eu vou sair do mundo de provas e expiações num dia e no outro eu vou estar na regeneração. A gente precisa de conquistando. Quem ficar vai trazer tudo isso. Quem ficar na Terra. Porque a gente não sabe quais são os espíritos que aqui vão ficar e aqueles que vão ser exilados. Nós não sabemos nem se nós vamos ficar, vamos ser exilados. Ou se vamos estar sendo exilados. Mas o que a gente pode fazer com relação a isso? Preparar o caminho para quem for ficar. E trabalhar a gente. Trabalhar os nossos sentimentos, porque é esse psiquismo que a gente vai levar. É isso aí. Né? Então, assim, é a gente começar a ver as barreiras. E quando eu falei assim, o Sérgio falou assim, não fique pensando no tempo que foi perdido. Ok, mas é a separação do joio e do trigo. Sim, é isso aí. Não tem como a gente falar, não, isso não está acontecendo. É a separação do joio e do trigo. Aquele que compreendeu vai ter a sua chance e aquele que não compreendeu. A gente falou, né, dos livros de 2000, né? Mas olha as palavras que a Valéria está usando. A separação do joio e do trigo, quem falou? Jesus. É isso? E tantas outras coisas que Jesus falou e ninguém compreendeu. Está se cumprindo agora. Agora, ó, todo mundo fala assim, eu escutei muito isso durante um tempo. A luz vence. Gente, a luz vence. O plano espiritual é perfeito, superior. Mas existe o inferior. E o inferior é inteligente. Ele não tem o amor, mas ele tem a inteligência como os seres de luz. Então, quando o doutor Inácio aqui fala, exatamente, Inácio, isso é um foco importantíssimo. E ela fala assim, descontraiu Dona Modesta, né?
que ele fala assim, ele adora dar esses choques. Por que o doutor Inácio vive sacudindo a gente? Acorda. Acorda, não tem mais tempo. E vocês, às vezes, ficam numa... ele fala muito isso, né? Quem lê doutor Inácio vai ver. Ele fala, vocês ficam nas suas idealizações. Né? Então, os dragões existem? Dragões existem. Tem um livro assim, ó, um calhamaço assim que explica sobre os dragões. As 7 organizações do mal existem? Existem. A origem de Lúcifer, aquilo que a gente fala, e não é o Lúcifer da Netflix, existe. E era bom que fosse ele, né? É porque ele era bonzinho no final das contas, né? Ele tinha um amor imenso. A influência das falanges perversas na raiz do mal? Que noções possui sobre a antropologia da maldade organizada do planeta? Será que já ouviram sobre as escórias, o vampirismo assistido, os vibriões? Quem revelou algo sobre os 7 vales da perversidade, o cinturão vibratório que agasalha a humanidade? Tudo isso existe. E aí você fala, e por que você está colocando medo da gente? Não, eu só estou tentando explicar, é por isso que a gente vive essa atmosfera. Porque eles estão vivinhos da Silva, trabalhando com todo mundo, quando a gente começa a ver esse pandemônio todo. Uma pessoa discutindo com outra, discutindo sobre se vai ser um político, se vai ser outro. Essas matanças de mulheres que estão tendo, que a gente não consegue compreender. E aí você pergunta para a pessoa, ela fala assim, fiquei surtada. Você está no carro, você é fechado e de repente você recebe um monte de impropérios. Tudo isso. O outro já sai com uma arma do outro lado, já... Por quê? Eu já te passo, Damares. Por quê? Porque dependendo como a gente estiver pensando, a gente atrai aquele. A nossa senha sempre é o nosso pensamento e o nosso sentimento. Sempre essa senha. E aí eu vou estar sempre envolvido nisso. Oi, Damares. E todas essas energias trágicas, né, citadas, a Leda acabou de falar de arma, né? Começa com o simples ato de eu parar numa vaga para deficiente físico, sendo que eu não sou. Por exemplo, esta já é uma energia densa que eu atraio muitos espíritos com essa vibração e permanecem ali. Algo que é comum do dia a dia. Lembrei só disso, por exemplo. E aí parte para todas essas tragédias citadas aí. Né? Tudo isso faz parte desse acúmulo de densidades, né? As ações que a gente promove no dia a dia. Eu terminei de ler um livro que eu estudei de domingo para segunda, que é Mediunidade Clínica. E ela estava falando isso, que nas escolas, né, de 1º a 9º ano, como nos centros espíritas, as pessoas deveriam estudar as emoções. Deveria ter uma matéria para se estudar as emoções. Porque a gente não tem essa honestidade de emoções, a gente não tem esse conhecimento, a gente quase não conhece as nossas próprias emoções. Aí você fala, mas a Damares está falando um negócio, por quê? Porque é uma emoção. A pessoa, por que ela vai parar num lugar que ela não tem direito? E aí você vai puxando aquela coisa do direito, daquela... É uma coisa simples, mas começa sempre numa coisa simples. E de repente se transforma numa coisa muito grave. Por que isso? Cada um pode responder por si. Porque aí vai entrar os seus valores, vai entrar os seus sentimentos. É aquela coisa assim, é rapidinho. Não, gente, não é rapidinho. Quem tem direito é o outro. É uma questão do respeito. Eu não tenho, então eu vou pagar estacionamento, eu vou voltar numa outra hora, mas eu vou respeitar, porque eu quero ser respeitado. Mas isso a gente vai falar no individual. Uhum. Não é verdade? Eu não consigo, mas o outro eu já não consigo responder pelo outro. Oi, Damares.
Cadê da Maria? Tá ali em cima. A palavra moralidade, que aparece aqui em outros parágrafos anteriores, fala sobre a moral, né, para um novo mundo, né? Estamos a caminho. Ele não passa pela moral dita no sentido pleno que esta palavra quer dizer, vai pela parte da ética pessoal de cada um, nas suas ações, nas mínimas ações para se chegar até uma arma, até um assassinato. Né? Depende de são detalhes mínimos para se chegar, como a Valéria disse, feminicídios, enfim, como a Lida citou, de arma novamente, passam por pequenos detalhes. Por exemplo, a gente recebe um troco no supermercado errado, a pessoa dá um dinheiro a mais, devolve o dinheiro para o caixa. Que não faz parte. Da mesma maneira que a gente falaria, olha, o seu troco está errado, você me deu um troco errado, a pessoa te dá o que é correto, é para aquele, é para mim também. São pequenos detalhes, né? Eu acho que a próxima pergunta é muito importante também. Quantos conhecem sobre as relações entre a religião e as ordenações das hostes do mal? O mal está imerso nas religiões. E as pessoas muitas vezes não se apercebem disso. E tem aqueles que idolatram que acabam seguindo o mal simplesmente porque não querem pensar. É por isso que a gente sempre fala, né? Tudo aquilo que a gente fala aqui, eu, a Valéria, tudo que a gente fala, não acreditem porque a gente está falando. Vai buscar. Acreditem porque ou está de acordo com a sua razão, ou porque vocês foram pesquisar e descobriram que muita gente está falando a mesma coisa. E pessoas que vocês também consideram. Né? Então, porque ninguém está livre de ter uma influência negativa num momento ou de outro e falar alguma coisa que não deve, ou que não se sente bem falando. Né? Então, essa daqui é muito importante a gente perceber. Escutem as pessoas, passem pelo crivo da sua razão antes de adotar aquilo como verdade. Algo mais? Logo abaixo tem, e o professor que pensa? Realmente compete nos informar sobre a extensão do mal para chamar os homens a dimensionar o serviço que nos aguarda. Entretanto, haveremos igualmente de noticiar sobre as medidas salvadoras do bem, a fim de incentivar o otimismo. Sempre o Sérgio fala, né, que noticia muito mal, e o bem não é noticiado. Por quê? As pessoas têm aquela ânsia de saber o que está acontecendo de ruim para o outro. Mas o bem realmente não é noticiado. Ele chama atenção para isso. Haveremos igualmente de nos noticiar sobre as medidas salvadoras do bem, a fim de incentivar o otimismo. E precisamos disso, né? O otimismo. Vai melhorar, vamos sair disso. Vamos chegar mais para frente com muito melhores, então é o otimismo mesmo. Tem um parágrafo anterior a esse. Pode falar, Solange. Eu marquei o depois. Você está falando do anterior, eu marquei o depois. Fala o seu, então. Eu queria falar só de um parágrafo que tem antes, começa com Inácio tem razão. Por quê? Para a gente falar daquilo que a gente comenta muitas vezes que não sei, que o nosso parente não está seguindo o nosso pensamento, que a gente tem dificuldade de convencer as pessoas. Inácio tem razão, professor. Eurípides referiu-se à parábola das bodas. Não podemos pensar naqueles que são considerados os aprovadores da pureza doutrinária. E aí, a gente está relacionando também aquelas pessoas que têm a sua ideia pré-formada e não aceitam a ideia externa, né? Se desejarmos servir a Cristo, se nossos propósitos forem honestos e consistentes, serão ouvidos pelas almas livres de amarras culturais e dispostas a diletar sua visão espiritual. Só não podemos ser ingênuos.
concluiu Dona Modesta. Ou seja, nós estamos... um novo conhecimento está se abrindo para nós, né? E nós estamos abraçando esse novo conhecimento. Nós estamos tateando, tentando compreender como esse novo conhecimento pode nos ajudar a sermos melhores, né? Só que tudo isso que está acontecendo conosco está acontecendo porque nós já amadurecemos o suficiente para enxergar isso como uma boa saída. Mas tem pessoas que não. Agora, para quantas pessoas a gente já fala assim, olha, eu participo de um grupo lá que faz vibrações, estamos estudando livros, e a pessoa não se liga. E para quantas pessoas a gente fala essa mesma coisa, começa a participar, se une ao grupo e continua. O que é essa diferença? Será que para uma a gente não falou certo e para outra não falou errado? Será que o erro está em nós? Não. A coisa está na pessoa. A pessoa já está pronta para isso. Tá no tempo dela. Oi, Solange, para a gente encerrar. Foi o próximo parágrafo que fala assim: o excremento mental de expressiva parcela da humanidade, decorrente de hábitos primitivos e de atitudes perversas, contamina a psicosfera terrena, como espessa nuvem bacteriana capaz de provocar desequilíbrios de variados matizes. Excremento mental. A sujeira. Os Porcaria que a gente pensa. pensamentos ruins. Pensamentos ruins. O que acontece? Vai pegando toda essa atmosfera, vai fazendo a psicosfera, e aí se cria as larvas mentais, as bactérias. Eles falam, se a gente tivesse um microscópio, como eles têm no plano espiritual, a gente não sairia na rua de ver toda a formação desses pensamentos, o que vai trazendo. Lembra nos bastidores da prece? As larvas mentais, aquilo que a gente cria com o nosso pensamento. Você vê como a gente vai unindo um livro com outro, o conhecimento que a gente adquiriu lá, a gente vê aqui, a gente consegue fazer uma visão melhor daquilo que acontece à nossa volta? Não tem épocas, aí todo mundo fala que é por causa do verão, por causa da água e tal, que todo mundo tem rotavírus. Geralmente, qual é essa época? É uma época calma. É a época que tá todo mundo no verão, tá todo mundo bebendo, tá todo mundo com pensamentos, etc, etc. Vai ficando. Aí chega uma hora, não aguenta mais, aí isso começa a estourar. As pessoas vão proliferando todas essas doenças. E aí não é o plano espiritual. Somos nós que criamos essa possibilidade. E também somos nós que criamos a possibilidade de termos ou não termos. Porque tem gente que tá uma casa inteira com rotavírus, mas tem um anjo lá de Deus que não pega. Por quê? Porque ele tá em outra sintonia. Uma frequência totalmente diferente. E se todo mundo fala assim, qual é a diferença dele? Não, ele tá numa frequência diferente, então ele não pegou. Mas é isso que acontece. O rotavírus é o mais simples, né? Aí a gente vai vendo totalmente. A gente viu o que o medo fez em relação à Covid. Verdade. Eu que a sei porta bem da que foi Covid. isso. A Aqui em porta casa da eram os Covid. 3. Era um pavor. Eu não é que eu não estivesse com receio, era uma coisa nova. Eu estava assustada, mas eu não podia ir para a rua, que eles estavam assim. Só faltava me bater, os 3 aqui em casa. Os 3 homens aqui em casa. Eu falei, Jesus do céu. Mas aí que tá. Aí aonde pra gente ir para nossas vibrações, é aonde trabalha o mal. O mal vai se alimentar com o quê? Com o nosso medo, com a nossa insegurança, com o nosso pavor, com as nossas brigas. Com isso, é isso que o mal consegue estar. Os espíritos conseguem ter esse contato conosco. E a Covid trouxe isso. Teve o medo, né, do que a gente não tinha conhecimento, né? Aquele que pegou sem vacina sabe o que foi. Né? Aquele que passou para um que desencarnou também tá com peso na consciência. Né? Sabe que no fundo foi,
né? Aquele que pegou depois, mas assim, que não fez exame, não sabe qual é a sequela, né? Porque todo mundo vai, foi fácil, mas ninguém sabe qual é a sequela, qual é o órgão que vai estar frágil, né? A gente não sabe, a gente não faz exames dessa forma no Brasil, e depois da Covid, muito menos, os planos. Então, assim, foi isso que a Covid trouxe. Esses são os exemplos que a gente pode trazer, né? E como que a gente faz isso? Como é que a gente não vai se envolver com o mal? Como que a gente... na nossa oração, fortalecendo, limpando o nosso lar, fazendo o nosso evangelho no lar, principalmente, tendo o nosso autoconhecimento. Sabendo o que é nosso, o que é meu. Eu, Valéria, eu sou como? Eu sou assim? E aceitar. Eu sou assim, mas eu quero melhorar, então eu vou buscar. Porque essa é a porta que eu começo a fechar. Por mim. Se eu não me conhecer, a gente vai estar à mercê desses irmãos. Não estou assustando. Tá certo. Não tá assustando, não. Só um pouquinho, né? Não assusta, aí você vê, né? Você fala assim, nossa. A questão não é assustar, é você saber a verdade. Trazer para a realidade. A coisa não é diferente agora porque a gente está falando. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Só que agora nós sabemos como nos proteger, da onde que vem as coisas, para onde que a gente tem que olhar para ficar melhor. Então é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, não é uma coisa de ter medo, é uma coisa de falar assim, puxa, eu tenho ferramentas para lidar com isso. Eu vou pôr em prática.